Então é isso, gente. O último compasso você vai fazer desse jeito. O primeiro compasso a gente já viu, tá? E vamos então para as próximas regras da estrutura. Então eu já falei de uma que é o cruzamento, tá? Cruzamento das vozes você não pode fazer, certo? Cruzamento das vozes você não pode fazer. A outra regra, gente, é o seguinte aqui. Ao longo do contraponto, então, esquecendo o primeiro compasso, esquecendo o último compasso, tá? Esquecendo o primeiro e o último compasso, tá? Ao longo do meu contraponto, quer dizer, nos compassos interiores, vamos imaginar que aqui é o primeiro compasso, tá? Aqui é o último compasso, tá certo? Então, no meio, certo? No meio do meu contraponto, esquecendo o primeiro e o último, tá? O primeiro tempo do meu contraponto, independente se é primeira espécie, segunda espécie, terceira espécie, quarta espécie, quinta espécie, não interessa. O primeiro tempo, tá? De preferência, você deve realizar consonância imperfeita, tá? Consonância imperfeita. Lembra que eu falei no vídeo aí atrás que quando você pensar em consonância, você tem que pensar em consonância imperfeita? Bom, é por isso, principalmente por isso. Por quê? Porque, obviamente, que o contraponto vai ter muito mais corpo, né? Vários compassos dentro do contraponto do que os extremos, né? Só um compasso de início, só um compasso do meio, do fim, e aí você tem vários compassos no meio, né? Assim, 10 compassos, 9 compassos, etc. Então, você tem que pensar muito mais consonâncias imperfeitas nesse meio aí, tá? Consonância perfeita, ela vai soar mesmo, vai soar muito assim como finalizações, né? Como inícios ou finalizações. Então, eu inicio com uma consonância perfeita e vou caminhando, caminhando, caminhando e faço outra consonância perfeita no fim, né? Claro que ao longo do contraponto, se houver consonâncias perfeitas, tudo bem. Mas você precisa pensar que vai soar melhor, vai soar mais interessante, tá? Se você pensar principalmente na consonância imperfeita, imperfeita. E aí assim, sobretudo no primeiro tempo, Então assim, eu quero utilizar a consonância perfeita, tá? É no segundo tempo, no quarto tempo, ou em qualquer outro tempo assim, sem ser o primeiro, tá? Tudo bem, não vai ter muito problema utilizar as consonâncias perfeitas. Lembrando aquelas regras lá que a gente falou sobre a consonância perfeita, principalmente que ao longo do contraponto a consonância perfeita tem que ser alcançada por movimento contrário, né? Seja oitava, seja quinta, qualquer um, tem que ser alcançado por movimento contrário ou no máximo por movimento oblíquo, né? Movimento oblíquo. Então tá, alcancei por movimento oblíquo e tal, tá certo, tudo bem. Mas por movimento direto, movimento paralelo, não pode, né? Não pode. Então, não pode a duas vozes, tá certo? Quando a gente for estudar 3 vozes, 4 vozes, 100 cantos firmes, etc., aí a gente vai ver que algumas coisas vão mudar, tá bom? Então, no momento, não pode realizar consonâncias perfeitas, tá certo? Por movimento direto ou paralelo. Paralelo não vai poder nunca, viu, gente? Realmente, paralelo não vai poder nunca. Mas aí, assim, voltando para cá. Consonância imperfeita, tá certo? Essa é a base do meu contraponto, tá certo? O meu contraponto é a consonância perfeita. Vamos passar aqui para a próxima regra. Ok. A próxima coisa que a gente precisa entender é que o intervalo, né, que mais enfraquece um contraponto a duas vozes, tá? O intervalo que mais enfraquece é o uníssono, tá? Não preciso nem explicar porquê, né? O uníssono é o intervalo que mais enfraquece a minha linha do contraponto. Por isso, tá certo? Você não vai utilizar o contraponto, certo? Em primeira e segunda espécie ou em quarta espécie, tá? Você só vai utilizar o uníssono, tá? Em contraponto a terceira espécie, ou seja, 4 notas contra uma, tá certo? No máximo. E em tempo fraco, tá certo? Normalmente em tempo fraco. Então você vê que 4 vozes contra uma, que é o intervalo mais movido, né? São mais notas contra uma, 4 vozes, 4 notas
4 notas contra uma, né? Tem mais notas contra uma do canto-chão, tá? Certas coisas pode, por quê? Porque você está movendo a nota, né? Movendo a linha melódica. Então essa linha melódica mais movida, ela acaba se destacando mais em relação ao meu canto-chão, né? Ela consegue essa independência mais facilmente. Então, se passar por um uníssono, não tem problema ali naquele momento, né? Agora, a duas vozes, uma contra uma, né? Etc., não vai dar certo. Não vai dar certo a duas notas contra uma, nem uma nota contra uma, tá certo? Então, segunda espécie, primeira espécie, quarta espécie, tá, não dá certo. Tá? E mesmo que você esteja trabalhando em quinta espécie, mas em um determinado momento você está trabalhando duas notas contra uma, aí você não pode utilizar o uníssono, mesmo que o contraponto como um todo esteja em quinta espécie. Dá para entender? Então, por exemplo, estou fazendo um contraponto à quinta espécie, tá certo? Mas eu estou utilizando naquele momento duas notas contra uma, tá? Com ou sem suspensão, que são uma coisa relacionada lá às espécies. Então, duas notas contra uma. Naquele momento, você não pode utilizar o uníssono, nem no primeiro tempo, nem no tempo fraco. Tá? Só quando realmente você estiver utilizando mais de 4 notas contra uma, ou 4 ou mais notas contra uma. Aí você pode utilizar o uníssono, tá certo? Uníssono. Bom, que mais? Então, uma outra coisa também que a gente já falou, que é regra melódica, né? Regra melódica, que é evitar a dissonância, né, nas estruturas, né, no extremo do movimento melódico, né? Então, quando ele está ascendendo, então imagina uma sétima da nota mais grave à nota mais aguda no movimento ascendente, né, no único movimento ascendente. Então isso aí não pode, tá certo? Faz parte lá das nossas regras melódicas. Sim, outra coisa. Eu falei que no primeiro tempo é possível colocar pausa, né? Colocar pausa no primeiro compasso, certo? Colocar pausa no primeiro compasso. Bom, pausas a duas vozes com cantos firmes você só pode utilizar no primeiro tempo do primeiro compasso, tá? Você não pode utilizar pausas ao longo do teu contraponto, tá certo? Então, ao longo do contraponto, esquece pausa, tem que ser nota. Mas nesse momento aqui eu não sei o que fazer, não sei se vai para cá, se vai para lá, ok? Tem regra tal, tem regra tal, tem regra tal. Posso pôr uma pausa? Não, tá? Não pode pôr pausa ao longo do meu contraponto, tá certo? A duas vozes, tá? Com o canto firme, com cantos firmes, tá? Muito bem. Outra coisa é que o contraponto ele deve crescer, tá? Ele deve crescer em interesse, tá certo? Então como é que a gente faz que um contraponto cresça em interesse? Normalmente a gente cria interesse através dos nossos saltos, tá? Lembra que o salto deve ser utilizado raramente, etc e tal, mas é ele que vai criar esse interesse. Então lembra daquele canto firme do contraponto que eu fiz agora? Aliás, da melodia que eu fiz agora, né? O que eu fiz? Eu primeiro comecei com grau conjunto. Olha, eu poderia ter feito assim, ó. Não fiz, tá? Mas poderia ter feito isso aqui, ó. Só grau conjunto, tá? Só grau conjunto. A depender aqui do meu canto simples que eu não tenho aqui nesse momento, tá? Só grau conjunto. Aí eu venho aqui, ó. Fiz um grau ascendente aqui, tá? Vou fazer mais outro aqui, ó. Só grau conjunto. Agora sim, vou preparar um salto. Tá? Nem posso, né? Porque eu tenho que saltar sempre como, gente? Lembra lá da linha melódica? Tenho que saltar sempre do tempo fraco para o tempo forte, né? Neste caso, não, eu posso deixar aqui. Vou preparar da seguinte maneira, ó. Lá, sol. Agora sim eu faço um salto, tá? E aí eu estou começando a criar mais interesse, tá? Na minha melodia, veja. Né? Ele começa aqui. Tá? Desce, né? E assim vai. Então, houve aqui um grau conjunto, nada mais do que isso, tá? Centrado aqui mais ou menos na nota Fá, depois mais ou menos na nota Sol e tudo, certo? Não muito mais do que isso. Depois eu faço o salto, tá? E aí o salto, por exemplo, eu posso ter preparado o salto aqui, ó, para fazer o meu ponto culminante, né? Cheguei aqui no Ré, compensei o salto, tá? Depois eu posso, por exemplo, chegar no meu ponto culminante, por exemplo, através de outro salto,
tá? Através do outro salto. Depois, grau conjunto, tal, e aí a música vai morrendo, etc e tal, tá? Então ela tem que crescer em interesse, crescer em energia, que a gente fala, né? Cresce em interesse, cresce em energia até o ponto culminante, o ápice da melodia, tá? E depois ela vem decrescendo normalmente até chegar ao seu final, tá certo? Onde vai repousar, tá certo? Então, obviamente que melodias muito repetitivas, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Fá, Sol, Lá, Sol. Isso não tem muito interesse, tá? Não gera interesse, tá certo? Então eu preciso sim ter saltos, eu preciso ter movimentos melódicos mais amplos, tá? Quartas, quintas, etc. Tudo também vai depender do tipo, aqui no caso terceira espécie, tá? Quinta espécie você vai poder ter mais possibilidade de criar, porque aí você tem ritmo, você tem uma série de possibilidades. Então, gente, essas são as regras estruturais, tá certo? Então, aqui você já entendeu como você construir o primeiro compasso, o último compasso, o que pode ao longo do contraponto, como é que você tem que pensar a estrutura do contraponto, para onde você quer chegar, de onde você quer vir, etc. Agora, o que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas? A gente vai colocar em prática, ou pelo menos, mais ou menos em prática, todas as regras que a gente viu, tá? Então a gente vai juntar agora regra melódica, regra harmônica, regra estrutural, tá certo? Todas aquelas possibilidades, e aí a gente vai entender como é que a gente constrói um contraponto, tá? Lembrando, esse método não vai trabalhar as 5 espécies, a gente fala sobre elas porque elas estão aí, elas existem, tá certo? Você não pode fugir das 5 espécies de certa maneira, tá? Mas elas existem, mas a gente não vai trabalhar as 5 espécies. Os primeiros contrapontos que você vai construir já são em quinta espécie para frente, tá certo? Quinta espécie, ou seja, é o contraponto florido, tá? É realmente o contraponto, não são exercícios, né? A gente encara dessa forma. Primeira espécie é uma preparação para a segunda é uma preparação para a terceira é uma preparação para a quarta. E aí todas essas espécies, primeira, segunda, terceira e quarta, são preparação para a quinta espécie, que é de fato o contraponto, tá certo? Que é de fato o contraponto. Então assim, o método que a gente utiliza, a gente não trabalha com as 5 espécies, a gente já começa em quinta espécie, ou seja, em contraponto florido, tá certo? Contraponto efetivamente, tá? Eu não precisaria nem chamar de quinta espécie, porque eu não estou trabalhando com as espécies, então é contraponto, pronto. Contraponto é a melodia real, tá? Se você for atrás de exemplos de contraponto na literatura, tá? Mesmo renascentista, medieval e tal, você vai encontrar, sim, você vai encontrar exemplos de 2 notas contra 1, 3 notas contra 1, 4 notas contra 1, 1 contra 1, etc. Você vai encontrar isso aí. Mas, obviamente, isso não está sendo necessariamente pensado em espécies, tá? Necessariamente pensado em espécies. Bom, gente, então obrigado. Até o próximo vídeo, tá certo? Espero que a gente possa construir mais conceitos, mais conhecimentos, ficar solidificado todas as regras. São muitas regras, a gente viu que foram vários vídeos para eu falar de todas as regras, tá? Porque realmente demanda tempo, tá? Mas ao longo também dos nossos exercícios, ao longo também do que eu vou falando, talvez eu vá acrescentando ainda uma ou outra observação em relação às possibilidades das regras que a gente estudou, tá certo? Mas fica realmente para o próximo vídeo, tá? Obrigado então, até a próxima. Se você gostou, manda aí para os seus colegas, manda para os seus amigos, tá certo? Compartilha e venha conosco.